analisar o contexto dele. Então, meu irmão, é contigo a palavra. Bom, então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amado. Eu vou ler a prece que a minha mãe escreveu, né, num encontro que teve em 1990, no Gigantinho, através do Divaldo. Meu Deus, quanta alegria! Eu te quero agradecer a ventura, a felicidade. Senhor, quero te agradecer e dizer que amo a vida, que é bela e é colorida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me destes, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre e vagueia pelo céu de anil, que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, mas é diante da minha visão que eu te faço uma oração. Pelos cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Muito obrigado pela minha felicidade de ouvir. Pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também ouvirão. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que canta, que ilumina, que alfabetiza, que compõe uma canção e o teu nome profere uma sentida oração. Diante da minha melodia, eu te quero rogar, pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite, os que não falam de dia, oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos que no seio embalam o filho do corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me permitem andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra amputados, aleijados, infelizes, marcados, desesperados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, também na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou se é uma favela, se é uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô cravado de dor, seja lá o que for, mas é importante dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, do amor de esposa ou de marido, do amor de filho ou de irmão, a presença amiga de um cão, de alguém, porque é doloroso viver na solidão. Se eu a ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, nem um amigo para me ajudar, nem aí reclamarei, porque eu tenho a ti e quero te dizer, obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor,
Muito obrigado, Senhor. Com essa prece, então, nós vamos pedir por todos aqueles que sofrem, né? Por todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, principalmente hoje, mais um dia de muitos desencarnes, né? Desencarnes coletivos, desencarnes que nós, do outro lado, não conseguimos entender muito bem. Agradecer também por todos os nossos lares e por toda essa equipe espiritual que coordena esses trabalhos, né? Nós estamos ainda na parte segunda do Livro dos Espíritos, o Mundo Espírita ou dos Espíritos. E o capítulo 1, né, do Mundo dos Espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. Então, faltou a pergunta número 93, né, daquelas que a gente tinha se programado para comentar, né? E também sobre um apêndice que eu pedi, né, no último encontro, que são as considerações sobre ideoplastia, que eu considerei que não ficou muito bem explicado naquele encontro, né? Então, ideoplastia, do grego ideo, que é ideia, e plastos, forma, mais ia, que é o estudo e análise, o estudo da modelagem do pensamento, que é a ação exercida pelo pensamento sobre a matéria, né? Então, é todo um estudo a respeito de como nós, André, como espíritos, tá travado o vídeo ali. A gente não está conseguindo ver a apresentação. nada. Não, deixa eu te interromper aqui, tu compartilha de novo. E agora? Agora deu. Então, ali a pergunta 89A do Livro dos Espíritos, né? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Isso aí a gente já tinha comentado, né? Para mim está travado. No Livro dos Médiuns, o capítulo 2 do Maravilhoso do Sobrenatural, tá mostrando aí? Então ele diz também, os espíritos ao atuar sobre a matéria podem nos impressionar os sentidos e por conseguinte nos transmitir os seus pensamentos, né? Então é através da atuação sobre a matéria rarefeita que os espíritos é, manipulam e podem nos impressionar. Já a Gênese, no item 14, no capítulo 14 e o item 14, para os espíritos o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles um conjunto que apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudando-lhes as propriedades, como um químico muda os gases. Ou outros corpos combinam segundo certas leis. Então, o estudo sobre essa modelagem do pensamento e como ocorre essa modelagem se chama a idioplastia, né? Que também, segundo nas perguntas posteriores, esse tema continua bem presente, né? A gente vai ver na 92. O Ernesto Bolzano, ainda no Pensamento e Vontade, ele já comentava que no século XVI e no XVII, os alquimistas já escreviam sobre a capacidade do pensamento plasmar construções
através do que intitulava de magnetismo emitido pela vontade, olha só. E que o desejo que realizava na ideia se constituía de uma ideia-força, energia obediente à vontade. Então, lá no século XVI, já havia estudos a respeito sobre o pensamento e a vontade, ligado ao seu potencial imaginativo, capaz de atuar exteriormente e influir sobre as pessoas distantes, muito distantes mesmo. Eu vou passar rapidamente ainda sobre o Amor Além da Vida, aquele filme. Eu vou passar um trechinho bem curtinho, exatamente como é plasmado esse pensamento e no que se transforma. Então, espero que dê para passar. Pense que é café e vai ser. Está bem. André, tu tem que trocar o compartilhamento, passar para o vídeo. Não está sendo... Não? Vai lá, agora abre o vídeo. Está no vídeo? Não, eu fechei o compartilhamento, agora tu compartilha o vídeo. Agora abre o vídeo. Compartilha o vídeo. Não, para mim fechou tudo aqui. Tá, vamos lá. Vai em compartilhar novamente, compartilha o vídeo. Tá, Aí. tá aparecendo agora? Perfeito. Beba. Pense que é café e vai ser. Está bem. É café. Tinta acrílica. Por que é tão difícil? O quê? Sua mente é carne. Ela apodrece e desaparece. Você acha de verdade que você é só isso? Como se estivesse em sua casa agora? Você está na sua casa. Isso não significa que você é sua casa. A casa desmorona, você se levanta e sai andando. Mas parece que me reconstruí. Vê o seu corpo porque gosta de ver um. Nós vemos aquilo que escolhemos ver. Deixa eu te mostrar uma coisa. É real? Cadê toda aquela tinta? Você não precisa mais dela. Esse é o seu mundo agora. O pensamento é real. Física é a ilusão. Que ironia, né? E onde fica Deus em tudo isso? Ele está lá em cima. Em algum lugar. Gritando para nós que nos ama. Se perguntando por que não o ouvimos. E aí? Bebe o café. Tá faltando o leite. Uma bolsa da sorte. Bom, então, olha como... É para a gente ver como o livro, o filme, ele está falando sobre tudo que a gente está estudando, né? Então, por exemplo, ele não estava sentindo, ele achava que era café e, na realidade, ele estava pensando que não era café e se tornou uma tinta. E no final ali, naqueles 2 minutos ali,
o instrutor dele diz, não, bebe o café, e ele bebeu e ainda disse que estava faltando leite, né? Então, enfim, o filme ele trata sobre vários desses aspectos aí, é bem interessante. Para não atrapalhar a apresentação da Jaque, eu vou passar direto lá para 93. Eu estou com um probleminha aqui. Vocês estão vendo já a apresentação ou não? Sim. Ela só não está no modo slide, ela está aparecendo ali do lado. Pois é. Bom, eu vou passar assim mesmo. Tem nos espíritos o dom da ubiquidade, ou, por outras palavras, no espírito pode se dividir ou existir em pontos ao mesmo tempo? A resposta dos espíritos é não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Cada espírito é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer um espírito estar em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Ele cita o exemplo do Sol, né? Os espíritos, na realidade, né? O Sol é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe seus raios. Contudo, não se divide. A 92A. Todos os espíritos irradiam com igual força. Longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, e é o que realmente nós fazemos, né? Tanto desencarnados, quanto agora que nós estamos encarnados. Nós lançamos os nossos pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atributo aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem, que sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordem, sinais e movimento a diferentes pontos, né? E aqui nós também temos o exemplo de Francisco de Assis, que ele entrava em transe, ele se desdobrava, se emancipava, ficava grudado com o fio prateado entre o perispírito e o espírito, ia para outra cidade, ajudava leprosos, fazia tratamento em várias pessoas e voltava de novo, o perispírito voltava de novo para o seu corpo, né? Logicamente que isso consta na biografia de Francisco de Assis. Logicamente que não é um dom que todos nós temos, né? Nós teremos um dia, mas por enquanto não são todas as pessoas que têm esse dom, né? Uns têm mais, outros têm menos. Eu toquei meio rápido por causa que nós temos a Jaque, que hoje vai entrar num novo tema, né? Então a gente viu a forma dos espíritos e sua capacidade, na sua plasticidade. Vimos também a capacidade de locomoção e transporte no plano espiritual, né? Então, através da volitação, conforme o grau evolutivo dos espíritos, ele pode volitar mais, pode volitar menos, alguns nem vão conseguir volitar, né, num primeiro momento, né? Conforme o progresso espiritual. O espírito não se divide, é um centro que irradia
sua energia para vários lugares, né? O exemplo maior é Cristo, que ele pode estar em vários locais falando sobre vários temas e, no entanto, ele não são vários Cristos, é um mesmo, mas com uma capacidade de envolver todo o nosso planeta, né? Então, essas são a pergunta número 92 e um pouco também do estudo sobre ideoplastia, né? Eu tinha faltado comunicar alguma coisa. Hoje está travando o sistema, né? Tá todo mundo reclamando da internet, a internet tá impossível. Ontem aqui um trabalhador, ele com uma reta escavadeira, ele arrebentou um fio de Eita, fibra e toda a cidade ficou, acho que umas 4 ou 5 horas sem internet, né? Não pegava que internet em loucura. lugar nenhum. E aí que a gente vê o quanto essas ondas fazem o nosso dia a dia mais fácil, né? Porque nem para comprar alguma coisa se conseguia se não tivesse dinheiro vivo. Então foi o Exatamente. caos em toda a cidade, em praticamente tudo, né? E é interessante que isso já tinha sido, inclusive, previsto, né? Que nós teríamos problemas com geração de energia elétrica, de energia de internet, interferências, e nós estamos notando isso com uma frequência cada vez maior. Está acontecendo muita interferência, né? Um delay cada vez maior nas transmissões ao vivo, um essa coisa que trava, assim, né? Que parece que não sai do mesmo lugar, que a gente fica, como diz, antigamente no videocassete a gente dizia assim, ih, enrolou a fita, né? Patinou, tá patinando. E, Tu comentou e aí sobre a o gente fica se perguntando, videocassete. será que nós estamos preparados para um travamento total e absoluto novamente? Temos que pensar nisso, né? É verdade. Pode falar, André. Então tá. Tu falou sobre a fita cassete, né? A gente gravou essa palestra do Divaldo e a mãe começou a escrever, né? Sim. Parava e ela escreveu toda a oração depois, né? Esse poema da Então, gratidão é muito bonito, né? e ela é muito emocionante Eu essa. queria dizer assim para vocês, ó, que o André disse que acelerou porque a Jaque ia adentrar num novo assunto. A gente tem que entender assim, ó, nós não precisamos acelerar nada, né? Sempre que houver dúvida, que nós tivermos necessidade de rever ou de voltar em alguma questão, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum, ninguém tem pressa. O que importa é que as coisas fiquem claras para nós, que a gente compreenda como que funciona, né? Por quê? Por que que eles estão dizendo isso? Como é que acontece? Como é que não acontece? Exemplo, temos exemplos? Temos exemplo. Aconteceu, como o André disse, com Francisco de Assis, São Francisco de Assis, aconteceu com São Luís, que estava rezando uma missa, né? Ele era padre na época, e ele foi salvar o seu irmão num julgamento de guerra, né? E ele vai e serve de testemunha e é absolvido. Então, isso foi um dos motivos pelo qual ele foi canonizado, né? Porque ele conseguiu comprovar esse desdobramento, essa ubiquidade, tá? Só para dar um exemplo aqui para contribuir com o André e a gente poder passar para Jaque. Pode falar, André. Manuel Filomeno de Miranda também tinha essa capacidade, né? Ele estava num local e ele estava dando aula, se eu não me engano,
eu não tenho a referência, né? Só assisti. Eu não tenho a referência qual é o livro que trata sobre isso. Mas, enfim, ele parou de dar aula e ele, como os alunos disseram que ele como se sentou e como se ele estivesse dormindo. E ele, em desdobramento, foi num local onde uma pessoa não estava passando bem, uma casa, e tratou a pessoa, se eu não me engano, era um parto, e nisso o esposo dela vem a cavalo até onde ele estava. Claro, ele antes disso ele volta a si, continua a dar aula e tal, terminou a aula e chegou o esposo. Ah, minha esposa não está passando bem, enfim. E ele disse: Não, já tive lá, tá tudo. Não, como é que eu não vi o senhor indo pela estrada? E daí eles foram até lá. E quando ele chega lá, a esposa dele, a esposa desse senhor, fala que ele já tinha estado lá e tinha tratado ela, né? Então só que o palestrante não citou a obra, né? E daí fica ruim da gente dar como referência bibliográfica, né? Eu não lembro se tu lembra dessa passagem, cara. Oi? Tu lembra dessa passagem do Não, Manuel? eu não conhecia essa. Do Manuel Filomeno de Miranda, não É. conhecia. Mas tem alguns casos, pelo menos tem alguns casos, e casos que são fidedignos, né, da gente Sim, dizer, olha, não é só com encarnado, pode, com alguns encarnados tem esse dom de poder emancipar em estado sonambúlico ou no pequeno transe, eles podem se deslocar, né? exatamente. É uma Vilmar, propriedade do espírito. Vilmar, eu estou tentando compartilhar a tela, não consigo. Tu tem que liberar, é isso? Tá compartilhado já aqui, a gente já tá enxergando. Ah, já está Não, enxergando? Ah, tá. Então tá. Tá enxergando Espera aí. aí? E como é que eu tiro da minha Deixa aqui? deixa eu interromper, então. Espera aí. Peraí que eu interrompo de todo mundo aqui. Ah, tá. Agora vai de novo. agora sim, tem que Agora primeiro sim. tirar uma para colocar outra. Tá. Aqui, então. Ah, eu não estou conseguindo botar na forma apresentação. Ali embaixo, já aqui. No PowerPoint aí, ó, Aqui, segue, aqui, não, puxa mais para outra ponta. Não, não. aqui, 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 na outra. aqui, Aí, aqui. aí. Tá, Isso, tá, clica tá. aí. Que esse bicho é meio estranho para mim. Mas vamos lá, vamos em frente. Modo Não, apresentação. não deu. Ah, deu. Deu. Então tá. Deu? Deu. Tudo certo? Posso iniciar? Que eu fico nervosa, eu gosto muito Pode. de falar também. Vai lá. Então tá. A gente inicia hoje, né? Nesse tópico perispírito. Eu até conversei com a Carla que eu sempre tive uma grande dificuldade pela nomenclatura mesmo em si. O que seria o perispírito? E eu acredito que não sou só eu, né? Porque quando eu comecei agora a estudar várias literaturas, eu via várias definições do perispírito. Ora, por algumas definições, eu elencava ele como duplo etéreo, ora como corpo astral. Tanto fiquei na dúvida que eu puxei ali os nossos universitários, né, no privado, para pedir ajuda para Carla. Literalmente, o que se tratava em si, né, o perispírito. Então, eu fui buscar algumas literaturas, inclusive a Teologia de Caritas, né, ditada pela egrégora de Caritas através do Paulo, do Tata Lobo. Fui buscar o Wagner Borges também, lá do IPPB. E aí vamos dar, então, continuidade ao nosso estudo com o tema perispírito, né? Que ele está ali acondicionado dentro do livro dos Espíritos, nas questões 93, na 94 com o desdobramento da 94A,
e da 95, que contempla esse tema. Eu fiz, né, hoje a 94, a 93, desculpa, porque eu sabia que o nosso irmão André, ele ia terminar a parte dele, que nós temos essa dinâmica do nosso grupo, né, que a gente vai apresentando os temas de acordo, né, com o desejo de cada um, com a interação de cada um, e todas as interações, elas são muito bem-vindas. Então, todos os irmãos, inclusive, que estão fazendo parte, né, claro que aí fazendo parte desse grupo online em tempo real, pode entrar aí para fazer esse grupo com a gente. Como a Carla disse, não tem tempo, né? Não tem pressa, mas tem marcha. Então, se tem marcha, a gente vai caminhando a passos devagar na marcha dos irmãos, mas a gente vai mantendo sempre essa diligência, né? Já estamos no nosso 2º ano e é uma bênção, né? Como a Carla falou hoje de manhã, poder trabalhar, ter um trabalho e poder desenvolver é uma grande, uma preciosa oportunidade que nós temos nessa vida de ter um lugar para se trabalhar, porque sozinho a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe. E o grupo, né, ele é muito importante, porque há uma interação não só de pensamentos, de conceitos que são individuais, mas principalmente de energia. Há uma interação e uma proximidade com as pessoas, independente de elas não estarem morando na mesma casa. E como o nosso irmão André falou hoje, aonde está o nosso pensamento, ali está a nossa alma, né? Porque a gente tem essa máxima, onde está o meu pensamento, onde está a minha consciência, ali está, onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E o nosso tesouro, o nosso pensamento hoje está na doutrina, no estudo, no aprimoramento do nosso consciencial. E a gente vai ver hoje, né, tocando no nosso tema, que também é um aprimoramento, um florescimento do nosso perispírito. Então, dito isto, vamos em frente. Perispírito. Né? A questão 93 nos pergunta assim, Kardec perguntou assim aos espíritos. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou como pretendem? Deixa eu recuar aqui a minha janelinha, vou botar para cá. Nenhuma cobertura tem ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Então ele pergunta o que esse espírito, né? Se ele tem alguma cobertura, não tem, se ele é envolto tem algum invólucro. E os espíritos respondem, em 2 partes, inclusive. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo, aí ele responde também, né? Deu um outro exemplo. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Eu não sei, eu acho que tem algum microfone aberto. Tá, mas enfim, vamos tocando. Eu Envolvendo acho que tem sim, tem o microfone aberto, está dando retorno de alguém falando, de outras e vozes. não sei Seria se o bom Gilmar se consegue fechar. o pessoal fechasse os microfones. Já fechou. Fechou? Tá. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, aqui eu fiz um esqueminha, eu fui buscar o que era o perisperma e um esqueminha do perispírito, que eu achei bem interessante, porque ele facilita, ele por ser facilitado, ele facilita também a nossa compreensão. Então,
Comentando essa resposta de Kardec, cria a palavra perispírito, que do grego peri quer dizer em torno e do latim spiritus, alma do espírito, para designar esse envoltório do espírito por comparação com o perisperma e que envolve o germe do fruto. Então aqui, ó, a gente pode ver que o perisperma é a membrana que envolve a semente. Ó. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, a gente viria aqui, né, a polpa do abacate seria o espírito. Essa membrana que envolve a semente seria o perispírito. E a própria semente, né, seria o corpo físico, o corpo material. Só um pouquinho que eu vou fazer. Não sei o que eu fiz aqui, que eu aumentei. Tá? Ficou aumentado para vocês também? Ficou, aumentou um pouquinho, mas ficou bem melhor. Ficou Ah, melhor de Inclusive, para enxergar. ler, ficou bem melhor. Ficou tá, melhor para enxergar. certo. Então, aqui, falando sobre o perispírito, também, né, tem um esqueminha que diz assim, que é a vontade do espírito, mais o fluido cósmico universal, formando o perispírito. Então, o espírito, através de comandos mentais, é um modelador de seu perispírito, usando a argamassa, que é o fluido cósmico universal, que o seu livre-arbítrio permitir. Então, como a gente estava falando ali anteriormente, a gente vê que o perispírito, ele é moldado, ele é o fruto, né, o resultado de uma equação, que é a vontade mais o fluido cósmico universal. Então, agora eu não vou dar spoiler dos próximos passos, que a gente vai seguir comentando. Então, assim, do conceito do Wagner, né, lá pelo IPPB, eu fui buscar a diferença entre duplo etérico e o psicossoma. Ficou aumentado isso aqui, né? Como é que eu faço assim para desaumentar? Desaumentar é ótimo. Mas tá bom assim, Jaque, porque a letra tá muito miudinha. Mas eu não consigo. Ah, tá. Agora eu baixei essa coisinha aqui. Eu não conseguia ler a primeira parte de tão grande que ele estava. Então, assim, ó, definição de psicossoma do grego, né? Então, quando a gente escuta, né, essas palavras mais rebuscadas e são sinônimos de outras, às vezes a gente quer criar a definição para cada uma delas, e na verdade são sinônimos. Então, psicossoma, ele vem do grego e ele é sinônimo de corpo psíquico, corpo astral da teosofia, perispírito do espiritismo, corpo de luz do ocultismo, corpo espiritual lá do Evangelho da Bíblia, da parte Coríntios. de Coríntios, capítulo 1, versículo 1, capítulo 15, versículo 44. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Então, todos esses são sinônimos: corpo psíquico, corpo astral, perispírito, corpo de luz e corpo espiritual. Quando a gente estiver fazendo relação a qualquer uma dessas nomenclaturas, a gente está relacionando o próprio perispírito ou corpo astral. Então, e 2, o duplo etérico. O duplo etérico é um campo energético bastante densificado, através do qual o psicossoma se une ao corpo físico. É uma zona intermediária pela qual passam as correntes energéticas que mantêm o corpo humano vivo. Sem essa zona intermediária, a consciência não poderia utilizar as células de seu cérebro físico, pois as emanações do pensamento, oriundas do seu corpo mental, e as emanações emocionais, oriundas do seu psicossoma, não teriam acesso à matéria física.
Esse corpo energético tem recebido diversas nomenclaturas: duplo etérico, corpo vital, holochakra, corpo bioplasmático, corpo energético, pranaya koshá, cordão de prata, pranaya koshá. O cordão de prata, a aura, os chakras e o ectoplasma são componentes deste complexo energético. O duplo etérico é observado pelos clarividentes como uma distinta massa de neblina cinza-violeta, debilmente luminosa, que interpenetra a parte densa do corpo físico e que se estende um pouco mais além deste. Segundo o parapsicólogo brasileiro Hernani Andrade, o duplo etérico parece ser mais uma matriz energética do que propriamente dita um corpo. É um campo de força vital que permeia cada parte do corpo físico. Ele é o pano de fundo, a verdadeira substância de base para a matéria física. É constituído de uma trama ou rede de nádios de energia, as quais, em suas dezenas de milhares, são entrelaçadas e formam, em certas localizações, vários pontos focais, dos quais os mais importantes receberam dos hindus o nome de chakras, sendo o duplo etérico a matriz energética do cordão de prata. Ele é um elemento importante, de importância vital, nos processos projetivos. Dependendo da quantidade de duplo etérico que acompanhar o cordão de prata na projeção, o psicossoma projetado pode ser maior ou menor densidade. Então, eu estava fazendo, durante a semana, um estudo sobre o perispírito, que é um grupo que eu acompanho lá da FEB, e eles até deram um exemplo bem interessante, que é o exemplo do ultrassom. Quando a gente vai fazer, né, um exame de ultrassom, eles colocam aquele gel na pele, em cima, sobre a nossa epiderme, para poder passar o equipamento de ultrassom. E a gente pode também fazer relação que as emoções, os pensamentos, se não tiverem o duplo etérico, que seria esse gel, não ia conseguir alcançar o corpo denso, né? O corpo mais denso que nós temos, que é o corpo físico. Então, o aparelho de ultrassom poderia ser, né, exemplificado como o espírito, o gel como o duplo etérico e o nosso corpo material como o nosso corpo material mesmo, nesse exame. Então, do percurso Felicidade e Cura, né, pela psicografia do Tata Lobo, a gente tem que as manifestações amórficas e mórficas. Então, a manifestação da vida pode ser classificada quanto à forma, e esta é dividida em manifestações amórficas, sem forma apreciável, e manifestação mórfica, com forma apreciável. Então, integram a manifestação dimensional mórfica os corpos astral, etérico e físico. Integram a manifestação dimensional amórfica os corpos causal e mental, e o celestial também, né? O espírito e o perispírito, sendo o espírito a composição do corpo causal e mental, e o perispírito o próprio corpo astral. Então, aqui, da obra Gênese, também lá do capítulo 14, eu separei uma partezinha para falar. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tem algo para falar? Senão eu sigo. Fiquem à vontade para abrir os microfones e contribuir. Atualmente, um bom exemplo que a gente pode usar para tentar explicar a matéria, digamos assim, do perispírito, são os hologramas, né? Os hologramas. Por exemplo, nós temos
há um tempo atrás, nem sei quanto tempo faz, mas foi alguns anos isso. A filha, a Natalie Cole, cantando Unforgettable em um show público. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi isso e achei fantástico. E ela tem a gravação dessa música com o pai dela, com o Nat King Cole. E o que acontece? Durante o show, ela está cantando e, no fundo, ele começa a caminhar como em direção a ela. O que é aquilo? É o holograma, né? Não é ele vivo, porque ele já tinha desencarnado, Ai, mas gente, ele que emocionante. cantando. É lindo de ver. Eu até separei o vídeo aqui, depois a gente pode colocar. Porque o que é aquilo ali? É algo que não é ponderável, é aparentemente etéreo para nós, tem uma forma diferente. Então, se nós queremos olhar, por exemplo, visualizar um perispírito, comparado hoje na tecnologia, seria mais ou menos isso, como um holograma do nosso corpo material. Tá? Porque o perispírito vai se apresentar exatamente como é o nosso corpo físico que nós conhecemos aqui, né? Que, na verdade, é um espelho do espírito. Então, quando nós nos formamos o espírito e nos preparamos para um processo reencarnatório, ali já está determinada normalmente as características que nós teremos em conformidade com aquela família que irá nos receber, né? As nossas características físicas, todas já estão ali previamente destinadas, né? Digamos assim. E pode acontecer que, de repente, aquela família não nos receba, né? Não, nós não estamos programados para termos filhos nessa reencarnação, não queremos, não vamos cumprir, porque a gente não lembra, né? Pelo véu do esquecimento, a gente não lembra aquilo que ficou acertado. Então, essa alteração às vezes acontece e eu tenho que reencarnar através de um outro grupo familiar, de outro pai, de outra mãe, próximo daqueles que tem um compromisso reencarnatório comigo. Porque a reencarnação, como hoje de manhã eu comentei, ela não erra de endereço, né? Então, a gente está sempre ali. Se eu preciso resgatar algo junto deste grupo de amigos, de familiares que aqui estamos hoje, algo irá acontecer que irá nos aproximar, seja através do estudo da doutrina espírita, seja através de uma profissão que nós vamos nos aproximar, de um relacionamento afetivo, de um relacionamento profissional, de uma amizade por outros meios, ou vamos ser vizinhos, ou vamos ser compadres, comadres, de repente nos conhecemos, ou nossos filhos poderão estudar juntos e nós vamos nos aproximar. Algo irá acontecer que este compromisso espiritual de resgate, de expiação, de provas, irá nos colocar em um mesmo cenário. Não tenhamos dúvida disso, né? Então, essas características físicas permanecem no nosso perispírito. Como ali o André colocou a questão do pensamento, quem assistiu o filme sabe que aquele rapaz que está conversando com o ator principal na verdade, o filho dele, que no finalzinho do filme se transforma no filho e se mostra como filho. Ele está ali, ele assumiu as características através do pensamento de uma outra encarnação dele. Então, vejam que nós temos essa capacidade, né, de plasmar aquela imagem que se faz necessária através do nosso corpo perispiritual para sermos reconhecidos, auxiliados e auxiliar aqueles que estão envolvidos conosco no processo reencarnatório. Então, veja, a tecnologia nos traz isso de uma forma extremamente científica, mas que não deixa de ser emocionante. Por exemplo, uma filha que aprendeu a cantar com o pai, que fez escola artística com o pai, e que, de repente, num show, vê o pai ali de uma forma perfeita, né? Demonstrando todas as suas características,
mas que não é ele fisicamente. Está ali, com os mesmos gestos, com a mesma voz, obviamente que é a tecnologia, mas é exatamente isso que acontece para um médium vidente. Quando ele olha o perispírito, se ele tem uma vidência, uma mediunidade ostensiva, ele enxerga assim. Talvez não com tanta nitidez como um holograma, mas ele enxerga. Chico Xavier tinha essa peculiaridade, né? O próprio Divaldo, quando começou, dizia isso até na repartição pública onde ele trabalhava. Ele combinou com uma colega de trabalho e disse para ela assim: se você estiver enxergando, me avisa que eu sei que é humano. Se tu não estiver enxergando, eu vou saber que é espírito. Senão vão me internar como louco, né? Vou perder o emprego. Então ele conta isso de uma forma muito engraçada mesmo. Porque imagine, para quem tem essa faculdade mediúnica assim ostensiva, enxerga exatamente como um holograma, que depois que a Jaque concluiu o trabalho dela, a gente pode colocar aqui como ilustração apenas para comparar. Então, a primeira vez que eu vi isso, foi exatamente isso que eu pensei. Eu digo, gente, isso para mim é uma vidência. É porque a gente que tem a vidência, foi assim que eu olhei para aquele holograma, para aquela apresentação musical, eu digo, gente, isso aí é um perispírito, sabe? Claro, eu sei que não é, mas é assim, mais ou menos, que o perispírito se apresentaria, né? Quando tiver que se manifestar. Apenas para contribuir aqui para... Não, perfeito. Pegando esse gancho da Carla, né? Eu estava até lembrando que eu precisava tocar nisso, porque foi algo que me chamou muito a atenção. O perispírito, ele não se desintegra com a morte. Na verdade, ele vai se aprimorando a cada reencarnação, né? A cada obra nossa, né? A cada trabalho nosso de aprimoramento. Então, isso é muito importante da gente ressaltar, que para mim foi muito importante ter estudado, né? Ter ido buscar, inclusive, porque, claro, a gente vai nesse fervor do dia a dia, a gente vai esquecendo de trabalhar o nosso perispírito, né? E o perispírito, o encarnado e o desencarnado, tanto um quanto o outro, ele existe, né? Ele contempla um perispírito, ele possui um perispírito. Então, como a Carla mencionou agora desse trecho do filme do Divaldo, faz bem relação a isso. Ele pediu para a colega para dizer se era ou se não era. Então, ali fica evidente esse estudo que nós fazemos, né? Que tanto o encarnado quanto o desencarnado, ele tem um perispírito, que é a ideia do corpo em que um dia ele protegeu, ele trabalhou, ele envolveu, né? Porque a gente pode, inclusive eu acredito, que depois do nosso desencarne, a gente pode inclusive fazer uso de um outro corpo, se apresentar com outros corpos em apresentação mesmo, né? Vaporosa, como os espíritos dizem, de outras passagens nossas. Eu acredito que isso possa ser possível, não é mesmo, Sim. Carla? Sim, claro, não seria o termo outros corpos, mas em outras formas, Outras né? formas, isso. Nós nos plasmamos, digamos assim, né? Nós nos Uhum, mostramos conforme nós tivemos, como aquele rapaz do filme. Ele conversa com aquele pai sem dizer quem ele é, uhum, né? Porque se faz necessário que assim o seja. Por quê? Porque se ele fosse se mostrar como aquele filho que desencarnou em tenridade, talvez o pai não desse o mesmo crédito para aquele espírito se mostrando numa forma mais madura, com uma capacidade de conhecimento. Então, o que a gente aprende aí também? Que o espírito não tem a idade que ele se mostra para nós aqui quando está encarnado. Então, aquele menino do filme que desencarnou era um espírito sábio, que tinha compreensão, que adquiriu esse conhecimento naquela forma em que ele se mostrou para o pai quando o pai chega no plano espiritual. Então, isso também pode acontecer.
né? Para que a gente possa compreender melhor as coisas, às vezes se aproxima de nós um espírito amigo que no momento nós não reconhecemos, mas que está conosco de muitas épocas, de outras existências, de outras vidas, e traz uma bagagem de conhecimento que vai nos auxiliar no momento do nosso desencarne. E pouco a pouco, o nosso filmezinho vai sendo mostrado, né? É como o nosso currículo vitae, está tudo lá anotadinho. Então, conforme a necessidade da hora, o nosso livro da vida vai sendo colocado à nossa frente, vai dizer, bom, agora que tu estás pronto para encarar isso aqui, nós vamos ver como que nós vamos resgatar essa situação aqui. O que que aconteceu aqui, quais foram os agravantes, quais são os teus atenuantes, tudo vai ser pesado na balança. E nós vamos olhar e vamos dizer assim, eu quero voltar para resgatar isso. Mas vamos ver quem está disposto a te receber para resgatar isso contigo. Então, gente, é algo que a gente jamais vai poder afirmar assim. O André está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Não. Desculpe, esqueci da minha água hoje. O Espiritismo não coloca a regra na forma, digamos assim, da letra para todos, né? É a cada um conforme as suas obras. O que é regra geral? Que nós vamos nascer, renascer e nascer de novo. Isso é regra básica. Agora, o que vai acontecer em cada processo reencarnatório é individual. Cada um vai trazer o seu histórico. O meu histórico escolar não é igual da Jaque, não é igual do André. Podemos ter estudado eu, o Eduardo, a Jaque, a Rayane, todo mundo na mesma escola, termos tido os mesmos professores, mas o nosso histórico escolar será diferente, tanto no quantitativo como no qualitativo. Por quê? Porque cada um aprende e interpreta de uma forma e pratica, às vezes, de outra completamente diferente, né? Eu posso ter feito direito, por exemplo, junto com o Eduardo. O Eduardo segue a linha de um advogado de defesa e eu simplesmente não quero colocar em prática. Vou usar aquilo que eu aprendi para prestar um concurso público, por exemplo, para a Receita Federal, para a Polícia Federal, vou dar outro destino ao meu conhecimento. Então, vejam que nem sempre aquilo que nós aprendemos juntos, nós usamos da mesma forma. Não significa que estejamos usando errado. Não. Agora, há aqueles que tomam posse de todo o conhecimento e aí, para gravar a situação, usam de forma errada, né? Então, é isso que acontece. O que é isso? É o livre-arbítrio. Então, esse perispírito, ele vai formando essa bagagem e vai transferindo tudo isso para o espírito. A linha é tênue entre o perispírito e o espírito. Ela é tênue. Os espíritos superiores dizem a Kardec isso. Não há uma definição, né, do material para o perispírito. Ele é mais etéreo do que o corpo físico. Por isso que hoje eu disse para a Jaque, ele é etéreo, ele é um corpo astral, ele é isso. São todos sinônimos. A única coisa que nós temos que entender é que quando se fala, por exemplo, na segunda morte, na morte do perispírito, não é exatamente a morte como nós conhecemos aqui, mas é porque através, por exemplo, daqui para lá, digamos que nós já tenhamos reencarnado todas as vezes que nos foi necessário e atingimos um grau de superioridade ao qual Deus nos permite. Chegamos naquele nível de perfeição que nos é permitido. O que acontece? Eu vou estar em um planeta, em um mundo, onde eu não tenho mais a necessidade nem do corpo físico, nem do corpo perispiritual, porque ele já me auxiliou na construção da minha evolução e da minha perfeição. Então, ele se confunde com o próprio espírito, ele vai perdendo as suas características mais
materiais em relação ao espírito e menos materiais em relação ao corpo físico, tá? Então, a morte, o que representaria a morte para o perispírito? Seria quando ele precisa reencarnar, né? Porque ele vai se desligando, é como daqui para lá, né? Quando a gente morre, o que representa a morte para nós? Nós Nos desligamos deixamos, do material. nos desligamos do material. Ao contrário de lá para cá, o que acontece? As lembranças vão conosco, não é verdade? E vão Uhum. se aclarando lá no mundo espiritual, conforme a nossa necessidade. Olha, fizemos isso por conta disso e daquilo, da existência anterior. Quando a gente volta, o que acontece? Nós vamos esquecendo, né? O esquecimento é gradativo, vamos perdendo as lembranças do mundo espiritual, mas ainda estamos mais conectados com o mundo espiritual do que com o mundo físico. Por isso que a gente diz assim, nossa, as crianças vêm tanto. Por quê? Porque ela ainda está conectada, ela vem de onde? Ela vem do mundo espiritual, né? Ela não vem da esquina, ela não vem da padaria, ela não vem da feira, não, ela vem do mundo espiritual. Então, as lembranças, as reminiscências que ela tem é do mundo espiritual. Por isso que às vezes a gente olha, a criança está sorrindo, estou sorrindo para o nada. É apenas uma manifestação do músculo, isso, aquilo. Não, ela está enxergando mesmo. Está enxergando aqueles amigos que a estão auxiliando naquele Processo. momento, no processo em que o perispírito vai se adequar, adaptar ao corpo, até mais ou menos 7, 8. Algumas nomenclaturas levam isso, às vezes, até os 14 anos, né? Mas a gente sabe que ali, já pelos 8, 9 anos, ele já está praticamente acoplado. Mas não significa que a criança ainda não veja, que aquele espírito ali ainda não tem essas lembranças, né? Alguns dão até testemunho, olham para os pais e dão testemunho. Não, eu lembro de ti, tu era minha mãe, tu era minha tia na outra encarnação. E às vezes a família se assusta, corre, né? Leva para o padre, leva para a Umbanda, leva para a casa espírita e bota e faz isso, faz péssimo. É natural, né? Às vezes passa. Às vezes aquela mediunidade, aquela vidência momentânea da criança, aquela lembrança, ela passa. Por quê? Porque ela vai se desligando do mundo espiritual e vai se afixando no mundo físico. Então, ocorre aí, digamos assim, uma morte, né, do perispírito para Para o ficar físico. das lembranças, né? Não do perispírito propriamente dito, pela necessidade. Não sei se eu me fiz entender, se ficou claro, Fez se sim, fez sim. ajudou, se não se atrapalhou. Não, de Tá? forma alguma. E a espiritualidade, ela trabalha dessa forma também, né? Ela molda o perispírito dela de acordo com a própria vontade. Pela minha experiência, pela experiência que eu tenho de contato com os mentores, né? Com as entidades que nos ajudam, que colaboram com o nosso trabalho, alguns, eles se plasmam, literalmente, né, como seres humanos, assim, bem semelhantes a nós, inclusive, né? Alguns se plasmam como crianças, e eu já tive a oportunidade de conversar com um dos mentores da casa, que ele é uma criança, ele se plasma como criança, não que ele seja uma criança, mas ele se plasma como criança para ofertar aquele tipo de trabalho em que ele veio se propor nessa egrégora. Também tem outros espíritos que se plasmam como caboclos, tem outros que se plasmam como doutores, e tem um deles, em específico, que eu não consigo, eu converso com ele, eu falo com ele, eu caminho com ele em alguns lugares, inclusive, né, do mundo espiritual, mas ele não tem forma apreciável. Eu sei que é muito engraçado quando eu retorno para o corpo e eu vou pensar sobre aquilo, sobre aquela situação, e me parece natural quando nós estamos lado a lado, mas ele não tem forma apreciável. Eu não conheço ele. Ele é só uma ideia, ele é só um pensamento.
É só um É. pensamento e Ele que ainda nem não se mostrou porque não se fez necessário ou porque também não faz diferença. O que não, importa é o que ele vem trazer. eu não acredito que eu acredito que ele nunca vá se mostrar, É. porque pelo que a gente conversa, da forma que acontece, para mim é muito natural quando eu estou no mesmo plano que ele. Sim. Aquela ideia dele não existir como figura, né, Uhum. como uma ideoplastia, como uma forma apreciável de espírito. Ele provavelmente já tenha tido, né, algumas formas, algumas É, experiências, obviamente, né, porque todos nós passamos pelo processo da sim, com certeza. reencarnação, porque Deus não dá privilégio para ninguém. Fosse assim, a teoria de justiça divina cairia por terra, né? Não Não seria, existiria. não Então, seria real. é que ele não sente necessidade de se mostrar, Uhum. talvez ainda. Pode ser várias situações, talvez não seja o momento, talvez não seja necessário, e talvez tu consiga entendê-lo exatamente assim, apenas na forma pensamento, né? Da forma que há essa relação, eu É, consigo perceber que está tudo exatamente. certo. Tá tudo tranquilo, Não precisa é de algo a mais. O contato é exato. feito, a Pelo comunicação é pensamento. realizada e a É. interação também, está tudo É. certo. E isso é um nível de comunicação, normalmente, de plano espiritual, onde um espírito consegue captar a mensagem do outro, mesmo não estando presente. O André sabe disso, há Mesmo muito plano. relato disso. Às vezes, quem assistiu, por exemplo, o filme Nosso Lar, sabe disso. Às vezes o mentor, o Lísias ou o outro, estava parado conversando com eles e dizia assim: estão me chamando num outro plano, né? Então, Sentia ele a recebia ligação. por pensamento, sem ninguém chegar ali e dizer para ele: olha, André, a Jaque está te chamando. Não, ele Sim, recebe, ele capta. captava a mensagem. Claro, nem todos têm essa capacidade. Nós aqui, quando estamos encarnados, eu Não não temos. consigo captar Não. o pensamento da Jaque. Por mais que Às às vezes, vezes se consiga, né? A exato, gente às já vezes por está uma tendo esse questão de feeling. afinidade, É, às vezes a gente pensa assim, vou ligar para minha irmã, ela não está bem. A gente liga e realmente aconteceu alguma coisa. é, Eu passei o dia pensando no fulano, daqui a pouco vem uma notícia. é. Então, é uma sutileza, né, que se tem, que se consegue isso. Às vezes até por intuição do mundo espiritual, do que propriamente de mente para mente, Não, e há relatos né? também, Uma telepatia inclusive, direta. de muitos casais que estão casados, né, há muito tempo. Existem muitos relatos assim que um completa a frase do outro, que eles não Exatamente. precisam se comunicar de forma verbal, já há aquela Exato. interação de forma mental, né? Então, eu acho que Exatamente. a gente vai caminhando para esse conceito de comunicação, né? E Exatamente. vai trabalhando perispírito, né? Perispírito a perispírito, e não às vezes só corpo material a Exatamente. A gente corpo vai chegar lá. material. Então tá, meus irmãos, eu ia ler a parte da Gênese, mas não tem problema, a gente deixa para a próxima quarta, Para a até próxima para quarta, exato. até para não fugir muito do nosso tempo, que já passamos 12 minutos, É né? mesmo, é verdade. Mas E já que eu acho que o André queria fazer um comentário, que eu vi que ele abriu o microfone na hora que eu estava falando. Não, mas era sobre nós também podemos moldar o nosso perispírito, né, através de algum tipo de vício ou até algum egoísmo da minha parte, eu posso moldar. Então, se eu sou um viciado em algum desvio moral, eu posso plasmar no meu perispírito aquela situação, né? Que é o caso de suicídio, o caso dos vícios, né? Sobre sexo, que chega até o próprio chakra, ele fica como se fosse um vazio ali. E somente com a reencarnação é que vai plasmar de novo é, aquele a espírito. gente tem vários relatos assim, né, desse monte de material que a espiritualidade benevolentemente nos cedeu para estudo e aprimoramento,
de pessoas suicidas mesmo que tomaram veneno, ácido, né? E vem com a parte do chakra gástrico ali todo comprometido, né? O corpo astral vem com aquele rombo, com aquele comprometimento, e tão forte que reflete no corpo físico, né? Às vezes a pessoa até desenvolve uma úlcera, um câncer de intestino, algo do gênero, e a gente vai fazendo aí um trabalho de resgate e vai vendo que a pessoa foi um suicida e, e comprometeu, né, através do livre-arbítrio, a, os seus corpos mais sutis, né? Também. Ou a pessoa foi morta e não perdoou aquela situação, Exatamente. ela pode vir, eu tenho asma, mas do que é essa asma? Pode ser, né? Não estou dizendo que todo caso Sim, de, com Sim, isso que eu certeza. falei, mas não é regra pode, Não é específica. regra. eu posso não ter perdoado aquela situação e eu volto com uma dificuldade no meu corpo, né? Exatamente. Para que o meu perispírito seja moldado de novo. Então, para Exato. isso também a reencarnação ela nos dá essa oportunidade, né? Exatamente. Pelo amor e pelo perdão, como se diz, né? Isso. Então tá, meus irmãos. Vamos então encerrando. Quem é que quer fazer a prece de encerramento hoje? Ninguém? Posso fazer eu então? Então eu vou lá. Hoje, né? Literalmente hoje, nós estamos em luto, enlutados pelo acontecimento de hoje de manhã. A gente sabe que nós somos moldados pelo nosso livre-arbítrio, como nós estudamos hoje, como a espiritualidade já nos explica, e nós temos inerente, né, essa faculdade de escolher através do nosso conteúdo íntimo. E esse irmão, ele podendo ter a oportunidade de cuidar, de zelar pela vida, de amparar as pessoas, ele escolheu mutilar, né? Mutilou o corpo físico, mutilou o seu espírito, o seu perispírito, mutilou a consciência e o coração de todos que se envolvem direta, como os pais, e indiretamente, como nós, que ficamos compadecidos com tamanha tragédia, tanto que não conseguimos nem conceber isso na nossa família, né? Seria uma dor incalculável, assim, se isso acontecesse com os nossos. Mas eles são de alguém, né? Eles não são os nossos, mas são os nossos afins que estão junto conosco nessa reencarnação. Então, tanto quem mutilou quanto quem foi mutilado, né, olhando apenas essa janela temporal, nos choca, nos apavora, porque nós temos filhos e netos em escolas, e eu peço, né, encarecidamente a cada um de nós hoje e aos nossos afins, tanto na parte material quanto espiritual, que eleve os nossos pensamentos para elevar o nosso padrão vibratório e assim fazer uma rede de amparo para essas famílias, para essas pessoas que se chocaram, para o medo em que foi gerado de forma direta e indiretamente, porque a gente sabe que o medo ele baixa o nosso padrão vibratório. Então que a gente reze para esses irmãos e com certeza eles já foram amparados, eles já foram conduzidos, e para esse que ainda ficou na matéria, que vai pagar, né? Porque a cada um segundo as suas obras, ele vai pagar com o corpo, certamente, e também vai pagar com o espírito. Vai precisar resgatar a dívida que ele próprio, né, criou com esses irmãozinhos
em que ele, podendo ajudar, mutilou. Então, vamos rezar a oração do Pai Nosso com o nosso pensamento, né? Direcionando, como o irmão André colocou ali na questão, direcionando o nosso pensamento, imprimindo, né? Desmagnetizando esse medo e empunhando compaixão e benevolência, para que toda essa situação se desfaça da melhor forma possível, possa se desfazer pelos nossos guias, pelos espíritos que regem esse planeta e por toda essa espiritualidade que sabemos que fraternamente nos ampara. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Fiquem em Deus. E até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Até. A Tudo de bom, todos saúde. um feliz domingo de Páscoa. Que a Igualmente. semana, como eu disse hoje de manhã, não seja apenas um feriado, mas que seja um momento de reflexão, principalmente tudo isso que nós estamos vendo acontecer no mundo. E que a gente se pergunte: quantas vezes por dia nós vamos crucificar o Cristo? Precisamos refletir nisso. Um beijo, gente. Obrigada por hoje. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tudo de E a gente passa o vídeo semana que vem. É.